Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da turma Conhecendo o Novo Testamento. Nós estamos estudando o livro de João e eu espero que essa aula possa ser muito enriquecedora para o seu relacionamento com Deus. Amém? Vamos lá. Então, essa vai ser a nossa parte 2. Na aula passada, a gente falou sobre os dois propósitos do livro. E aí a gente falou que ele tem um propósito tanto apologético como evangelístico. Isso está lá em João 20:31. Vamos só mais a fundo nessa questão do propósito. A gente sabe que do capítulo 1 ao 2, 1 ao 12, na verdade, a gente vê que o propósito de João é apresentar o ministério público de Jesus. E, a partir do capítulo 13 ao capítulo 21, a gente vai ver o autor falando sobre o ministério privado. Os capítulos 1 ao 12 abrangem um período de 3 anos, porém, os capítulos 13 ao 21, exceto o capítulo 21, falam de um período de apenas 4 dias. A primeira parte do livro enfatiza os milagres de Jesus, como a gente viu na aula passada, enquanto a segunda parte recorda os discursos feitos aos seus discípulos. A gente sabe que João é o evangelho da fé. Por que isso? O verbo crer é a palavra-chave do presente evangelho. A palavra grega pisteu, traduzida por quê, ela aparece 98 vezes no evangelho de João. Mas o que significa crer? Será que é simplesmente um assentimento intelectual? Será que é somente acreditar em certas verdades, em certos fatos sobre a vida e a morte do nosso Senhor Jesus? Será que só passa por esse elemento de você acreditar ou existe um outro elemento? Então não se trata apenas de um assentimento intelectual acerca de Jesus. Significa confessar a verdade como verdade. E mais, significa confiar. Então, fé, crer, tem tanto o elemento de que você deve acreditar nos fatos acerca de Jesus, mas também confiar que esses fatos são suficientes para lhe salvar da ira de Deus que permanece sobre todos aqueles que não creram em Jesus ainda. Então, crer em Jesus, portanto, é colocar plena confiança nele como Salvador. Isso quer dizer que devemos colocar nossa confiança nele, e não apenas em sua mensagem. Há muitas pessoas que batem palma para o ensino de Jesus. Elas falam, olha que ensino superior, que verdade superior. Porém, essas pessoas não acreditam nele como Salvador. Não acreditam que ele realmente morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Nós não. Nós acreditamos nessa mensagem principal. Essa é a parte básica do Evangelho. Se nós apenas aplaudirmos o ensino de Jesus e tentarmos viver com base neste ensino, mas não crermos na morte e na ressurreição dele, isso não vale de nada. Então, crer não é apenas algo mental, ela envolve toda a personalidade, ela envolve a mente, ela envolve os nossos desejos e a nossa vontade. Crer deve perpassar por tudo isso. Na aula passada, a gente falou que 90% do conteúdo do Evangelho de João é exclusivo. A gente não vê isso em Mateus, Marcos e Lucas. Porém, a gente tem que falar um pouco sobre o que ele não retrata. Na aula passada, a gente falou sobre 90% do conteúdo exclusivo. Hoje, a gente vai falar o que ele não retrata, que os outros evangelhos retratam. Então, diferentemente dos evangelistas sinóticos,
João não faz um acompanhamento minucioso da trajetória de Jesus na Galileia e Pérea. Ele não registra as parábolas, as muitas curas operadas por Jesus e nem menciona o discurso escatológico. Não há nenhum episódio de expulsão de demônios e nenhum relato de cura de leprosos. Então, isso aí faz parte do que ele não retrata. Nós também não encontramos nesse evangelho a lista dos 12 apóstolos, nem a instituição da ceia. Outra coisa também, ele não faz nenhuma referência ao nascimento de Jesus, ao seu batismo, à transfiguração, aquele evento do céu mesmo, ele não faz referência a isso. A tentação de Jesus no deserto, a agonia no Getsemane, nem a sua ascensão. A gente não vê João retratando isso. É por isso que 90% do seu conteúdo é exclusivo. Na aula passada, a gente falou sobre essa expressão eu sou de forma direta. A gente viu ela 7 vezes na aula passada. Ele falando, eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. A gente viu 7 vezes que Jesus usou essa expressão para se referir a si mesmo. E a gente sabe que no Antigo Testamento essa expressão era exclusiva de Deus. Então, quando ele falava eu sou isso, eu sou aquilo, ele estava tomando para si essa questão da divindade. Então, você não pode esquecer que quando João escreveu esse livro, ele tinha como principal objetivo revelar Jesus como Deus, revelar que ele era o Filho de Deus. Então, essa expressão não está aí por acaso. Então, a gente vê ela se repetindo mais 4 vezes, só que de forma indireta agora. Vamos lá. Lá em João 4, 25, 26, a gente lê. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então, Jesus lhe disse, sou eu, ou eu sou o que fala com você. Lá naquela conversa que ele teve, né, com a mulher samaritana, essa expressão se repete de forma direta. Uma outra passagem, João 8, 24 e 28, diz, foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, então veja de novo se repetindo, morrerão em seus pecados. Isso é muito sério, irmãos. Você precisa acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus, que ele veio para essa missão específica. Senão você vai morrer em seus pecados debaixo da ira eterna de Deus. Então, Jesus disse, quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Então é o próprio Filho de Deus falando isso. Não faço coisa alguma por minha própria conta, digo apenas o que o Pai me ensinou. Ainda sobre essa expressão eu sou de forma direta. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Maravilha. Que mensagem poderosa, que ensinamento poderoso do nosso Senhor Jesus. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Irmãos, a gente tem que entender que o cristianismo é único. Ele não se compara a essas outras religiões. Essas outras religiões foram fundadas apenas por seres humanos. Mas a nossa foi fundada pelo próprio Deus, que se encarnou há quase 2000 anos atrás. Isso é magnífico, maravilhoso. Nós não conseguimos compreender isso em sua totalidade, esse grande mistério, como Deus eterno se encarnou, mas nós cremos pela fé. E aqui ele revela para isso para a gente, João, esse mistério maravilhoso que nos salvou. Amém, irmãos? E agora a gente vai ver as principais ênfases teológicas desse livro. Ele fala sobre a natureza e os atributos de Deus. A gente tem várias passagens aqui que vocês podem estudar depois, mas eu separei 3 para a gente dar uma olhada de perto, para a gente ver a natureza e os atributos de Deus.
Lá em João 1, 14, 18, lemos: assim, a palavra se tornou ser humano, ou o verbo, né, se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Então a gente vê aqui a eternidade de Jesus sendo ressaltada. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Amém, irmãos? Poderosa demais essa mensagem. Lá em João 5, 19 a 23, lemos: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, então Deus, como doador da vida, como aquele que faz ressuscitar, também o Filho dá a vida a quem ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar. Então, Jesus é colocado como legislador supremo do universo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Que mensagem poderosa, gente. João 17:11. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo. Irmãos, está falando de um Deus Santo. O atributo, o único atributo ressaltado no Antigo Testamento de forma repetitiva no mesmo versículo. Santo, santo, santo. Lá em Isaías capítulo 6. Deus é santo. A gente não pode esquecer disso jamais. Nosso relacionamento com Deus, tanto para a gente, naquele nosso primeiro encontro ali com o Evangelho, precisamos compreender isso. Porque se a gente não compreender a santidade de Deus, não vamos entender corretamente o significado do pecado, o seu poder de fazer com que a gente esteja separado dele. E aqui João fala para a gente sobre a santidade de Deus. Tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles sejam unidos assim como nós estamos. Então essa é a primeira ênfase teológica do livro que a gente está vendo. Uma outra, ele fala também sobre a humanidade, a queda e a redenção. De novo, vamos ver algumas passagens. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, irmãos. Nós não podemos se esconder de Deus, irmãos. Talvez a gente consiga se esconder do nosso próximo, da nossa família, talvez em certos detalhes, mas de Deus a gente não consegue esconder. Ele sabe as nossas verdadeiras motivações, conhece os nossos pensamentos. O texto fala, ele conhecia a natureza humana. Está falando de um Deus onisciente. Ele sonda e nos conhece, que nós nunca devemos esquecer disso. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber a vida. Jesus estava falando sobre ensinamento ali, sobre discurso, e ele fala, olha, vocês se recusam a vir a mim. Por quê? João também fala para a gente isso lá no capítulo 1. Esses homens, eles amavam mais as trevas do que a luz. Eles amavam mais viver a sua vida do seu jeito, com suas próprias ideias, dando vontade para esses seus desejos. Eles amavam mais esse estilo de vida. E aí o Senhor fala, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida, a vida eterna, a verdadeira vida. Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. Aqui a gente vê, né? O eu sou, como a gente estudou. Se vocês me seguirem,
Não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Então, isso aqui é a redenção, irmãos. Isso aqui é aquilo que Cristo veio trazer. Amém? Uma outra ênfase teológica, a pessoa e a obra de Cristo, também a gente vai ver algumas passagens. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Então, aqui está falando sobre a pessoa e a obra de Cristo. Ele veio morrer pelos pecados para que nós pudéssemos ter vida. Então, a obra dele, a redenção, tem como ápice a cruz do Calvário. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Aqui já é uma referência ao fato de que a gente precisa compreender que Deus escolheu um povo. Lá em Gênesis 12, a gente vê Deus escolhendo Abraão, que antes era Abrão. Então, a gente vê todo o processo da redenção sendo feito ali e tendo como ápice, lógico, a entrada de Jesus Cristo há 2 anos atrás. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Amém. Que mensagem poderosa. Essa mensagem deve mexer com a gente. A gente não pode escutar isso como a gente escuta um ensino numa escola, ou como a gente escuta rádio, alguma coisa, não. Essa mensagem deve mexer com a gente por completo. A gente deve ser atingido por ela. Porque tudo isso é graça, tudo isso é misericórdia. Nós não merecíamos, mas a obra de Cristo está aí para nos salvar, para a glória de Deus. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, aqui é uma referência do próprio Jesus, a sua crucificação. E o fato de que quando ele foi crucificado, ele ia, a partir daquele momento, começar a atrair seu povo espalhado sobre todos os cantos da terra. João 12, 24 e 32. Uma outra ênfase do livro é sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Também várias passagens para que você possa estudar depois, a gente vai ver algumas. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Então, o Espírito Santo tem o papel único da nossa salvação, como João fala que é para a gente. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. João 7,39. Então, dando ênfase à pessoa do Espírito Santo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, ou o consolador, em outras traduções, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Que papel poderoso do Espírito Santo. Por muito tempo o Espírito Santo foi esquecido, irmãos, dentro do contexto da história do povo de Deus. Mas a gente deve dar honra, sim, ao Espírito Santo, que ele tem um papel fundamental em toda a história do universo, e a nossa história e a história da redenção. Uma outra ênfase teológica, a vida do novo mundo. Mais textos para que você possa estudar em casa depois. Vamos lá. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e dá a vida eterna. João 4,14. Isso já aconteceu na sua vida, irmão. Como é maravilhoso você experimentar essa fonte que flui dentro de você. Amém, Jesus. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual
o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, o colocou em mim, seu selo de aprovação. Irmãos, nós temos usado as nossas energias para buscar esse alimento que permanece para a vida eterna. Precisamos fazer essa autoanálise todos os dias. Será que o que move a nossa vida é essa vontade de conhecer o Senhor? Será que é essa vontade que faz com que a gente se levante de manhã querendo viver? Porque a vida eterna é essa, que te conheçam como Senhor e a Jesus Cristo como tu enviar. João também fala disso, João 17:3. Então, será que a gente está buscando esse alimento? Que a gente possa fazer essa reflexão todos os dias da nossa vida. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. A gente não deve amar a nossa vida nesse mundo. Nós temos que sempre lembrar que somos peregrinos. Nosso reino não é desse mundo. Nosso reino vem do céu, já está agindo de maneira invisível em cada filho de Deus. E chegará um momento que ele será estabelecido plenamente em nós. Mas será que nós não estamos amando a nossa vida neste mundo? Precisamos rever isso. Precisamos compreender que existe uma eternidade. E a gente deve viver com base na eternidade, à luz da eternidade. Uma outra ênfase do livro é a divindade de Cristo. Como a gente já viu nas aulas passadas, o propósito principal de João a escrever esse livro é revelar Jesus como o Filho de Deus. Então ele precisa dar ênfase à divindade de Cristo. Vamos lá ver alguns textos. No princípio, aquele que é a palavra, o verbo já existia. Então está falando sobre a eternidade de Jesus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Amém, irmãos? Mais um outro mistério da nossa fé. Pai, Filho e Espírito Santo. João 1. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Amém, irmão? Não existe outro caminho. Para onde iremos nós? Se só ele tem as palavras de vida eterna. João 12:11 fala sobre os discípulos crendo em Jesus, porque ele manifestou a sua glória com aquele milagre no casamento. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez, eu sou. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Olha isso, irmãos. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Então, Jesus arroga para si atributos que só eram dados a Deus, características que só eram faladas sobre Deus no Antigo Testamento. Então, João está falando, olha, eu estou falando para vocês do Filho de Deus, que também é Deus. Amém? Mas ele também fala da humanidade de Cristo. Essas passagens para vocês estudarem depois. Vamos ver algumas. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada. Então, veja a ênfase aqui, a humanidade de Jesus. Sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. João 4:6. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. João 11:33. Aqui a gente sabe que essa passagem está dentro daquele evento da ressurreição de Lázaro. Amém? Agora, minha alma está angustiada. Acaso devorar? Pai, salva-me desta hora. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vi em João 12:27. Então, a ênfase é a humanidade de Jesus também aqui nesse versículo. E, de acordo com Steve Lesson, as grandes doutrinas da
graça são fortemente apresentadas pelo apóstolo João nesse evangelho. Então a gente vê também uma ênfase ao fato de que Deus é soberano também na salvação de cada um de nós, na salvação do seu povo. E aí a gente deve se perguntar, o que é a depravação total? João fala sobre nós, mas basicamente essa doutrina fala que o pecado atingiu a gente por completo. Mente, vontade, desejos, tudo foi atingido, tudo foi danificado pelo pecado. A gente perdeu muita coisa. Nós estamos todos desordenados, desorientados por causa da queda. Ela teve esse poder completo. Não que a gente não consiga fazer ou ter alguma atitude boa, mas que tudo isso está manchado pelo pecado. E a gente não tem como se voltar para Deus, justamente porque nós fomos completamente afetados pelo pecado, a menos que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa doutrina basicamente fala sobre isso, e João fala dela. Aqui a gente vê que ela é amplamente explorada, pois o homem sem Deus está cego, não pode ver nem entrar no reino de Deus, alienado, não pode entrar, ele está preso nesse sistema, ele é incapaz de ir a Cristo, de ir a Jesus, se o Pai não enviar, ele é escravo, ele precisa ser liberto, a verdade precisa libertar ele, senão não tem como, irmãos, não tem como, ele é surdo, ele não consegue ouvir as verdades espirituais. Irmãos, se a gente realmente hoje foi alcançado pelo Evangelho, a gente sabe o que é isso mesmo. Quantas vezes a gente se sentou para ouvir, até mesmo no culto, um pastor, e ele estava falando, a gente não estava entendendo nada, não estava compreendendo nada, a gente não tinha vontade de estar ali, a gente não queria realmente conhecer a Deus, buscar a Deus, mas de uma hora para outra, o Senhor tocou no nosso coração, nos levou a esse novo estado, esse novo princípio dentro de nós, ele nos deu seu Espírito Santo, e agora a gente não mais tem ódio por Deus, a gente não mais quer saber de Deus, pelo contrário, a gente quer conhecê-lo, nós passamos a amá-lo, e porque a gente o ama, a gente quer conhecê-lo, a gente quer ir mais a fundo. Então, isso é real na vida de todos que foram alcançados verdadeiramente pelo Evangelho. Então, João fala dessa depravação total. Amém? Ele também fala da eleição incondicional. O que é a eleição incondicional? É simplesmente o fato de que Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo, sem nenhum mérito nosso. Ele não viu no futuro quem deveria realmente crer, e aí, porque ele viu isso, ele falou, beleza, então se você vai crer no Evangelho, eu vou te trazer para meu reino. Não. Ele escolheu sem nenhum mérito nosso, não fizemos nada para merecer a graça dele. Se ele quisesse, ele tinha deixado todo mundo caído, tinha condenado, punido cada um de nós eternamente, mas ele resolveu derramar a sua graça sobre nós. Isso é bondade, misericórdia. Então, nós não temos nada para dizer, Senhor, porque eu sou assim. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E ele faz aquilo que ele quer, de acordo com o seu caráter, que é santo, justo, misericordioso, poderoso. Então, João fala sobre essa eleição condicional, pois é Deus quem escolhe. Isso está muito claro lá em João 6, 37 e 39. Deus nos escolheu do mundo, lá em João 15, 19. E os eleitos são dados pelo Pai a Jesus. Todos aqueles que Deus deu a Jesus virão a ele dentro do tempo, dentro da extensão do ato da redenção, que nós estamos inseridos nesse momento. Todos virão. O Espírito Santo trará todos. Mas isso, em nenhum momento, diminui a nossa responsabilidade de se engajar, de se envolver no evangelismo. Ele também fala sobre a expiação eficaz. O que esse ensinamento ensina para a gente de forma básica? Ele fala que o sacrifício de Cristo
é eficaz, ou seja, ele tem resultado. Quando Jesus foi ali morto e ressurreto, todos os seus escolhidos foram com ele. É eficaz, vai ter resultado, é concreto. Deus vai chamar todos aqueles que ele escolheu, porque essa expiação, esse sacrifício, a substituição de Cristo, ela é eficaz. E ela é clara, pois Cristo morreu por suas ovelhas, João 10, 14, 15. Leia isso depois. E dá as suas glórias e a vida eterna a todos que o Pai lhe deu. João 17, 1, 2, 9 e 19. Então, a expiação é eficaz. João fala sobre isso. Ele também fala sobre a graça irresistível. O que é essa doutrina de maneira básica também? É basicamente o ensino de que quando Deus quer salvar alguém, ele não consegue resistir ao Espírito Santo. Ele não está querendo dizer que nós, em nenhum momento, não conseguimos resistir ao Espírito Santo quando estamos no mundo. Não. Mas ele está querendo dizer que quando Deus quer salvar, quando Deus quer salvar alguém, quando ele determinou aquele tempo específico, o Senhor salva, a sua graça é irresistível. Esse homem se volta para Deus, essa pessoa, ela consegue perceber a sua pecaminosidade, ela consegue perceber que ela precisa do Senhor Jesus Cristo, ela precisa de um Salvador. Essa graça irresistível o leva a se prostrar diante de Deus e falar: eu preciso, eu necessito do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso salvar a mim mesmo, eu preciso ser salvo. E essa graça é irresistível no tocante à salvação. E ela é acentuada por João, uma vez que o novo nascimento é obra soberana do Espírito Santo. Se ele não nascer da água e do Espírito, não tem como, ele não pode ver nem entrar no reino de Deus. Os mortos espirituais ouvem a voz de Jesus e vivem. Quando Deus quer salvar, isso acontece. João 15, 23, 6 e 33. E todos aqueles que o Pai dá a Jesus são atraídos irresistivelmente. João 6, 37, 44, 105. Nós não vamos ler porque são muitas passagens e a gente não tem todo esse tempo, mas você pode ler em casa, pegar sua Bíblia e pedir que o Espírito Santo confirme isso no seu coração, porque se ele também não confirmar essas verdades, vai ser apenas no máximo na mente, não vai penetrar em você. E convocados individualmente, João 10, 1 a 5, 8, versículo 27 também. Ele também fala sobre a perseverança dos santos. Basicamente, essa doutrina ensina que todos aqueles que realmente foram escolhidos por Deus, que foram alcançados pelo Evangelho, que foram alcançados por essa mensagem poderosa, vão perseverar até o fim. O Espírito Santo tem um papel fundamental nessa preservação, nessa perseverança dos santos, o que de nenhuma maneira exclui a nossa responsabilidade no processo de santificação, mas aqui a gente está falando sobre perseverança dos santos. O fato de que todos os seus filhos vão perseverar até o fim, porque é necessário perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo fala sobre isso também, mas aqui a gente está falando de João. Vamos ver. A perseverança dos santos é claramente ensinada, pois os que creem recebem vida eterna, João 3,15, salvação eterna, para que não pereçam, mas tenham vida eterna, satisfação eterna, 4,14, proteção eterna, segurança eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu não vou perder nenhuma delas se perderá, nenhuma delas, é claro o texto, nenhuma delas, lá no significado original do texto, significa nenhuma delas na língua original é o mesmo significado na nossa língua, no nosso idioma, nenhuma delas se perderá. Elas recebem também sustentação eterna, duração eterna e visão eterna. Então, olhe esses textos também na sua Bíblia depois. Bem, irmãos? Então é isso. Eu espero vocês na próxima aula. E eu espero
Espero que essa mensagem de hoje, da aula de hoje, possa realmente ter trago não só a sua mente, mas ao seu coração essas verdades poderosas que a gente vê reveladas no livro de João. Então, na aula que vem, a gente vai fazer outro assunto sobre João, e aí, se tudo der certo, a gente começa o livro de Atos. Não esqueça de nenhuma dessas verdades, porque elas são poderosas demais para nos salvar, para nos confortar, para nos encorajar e para nos engajar no reino de Deus. Amém, irmãos?